Olá, é um prazer estar aqui para falar com vocês. E hoje é o segundo programa falando sobre bioenergia. Se você perdeu o primeiro programa, não tem problema. Entra no meu canal no YouTube, Adriana Splendore, e que você vai poder acompanhar essa série, onde a gente vai estar explicando um pouco mais da importância da gente cuidar do corpo, da mente, mas sim do nosso espírito, da nossa energia. E o programa de hoje a gente vai falar sobre os chakras. Sim, nós já temos tese de mestrado da Caroline Myss, que foi publicada, é um livro chamado Anatomia do Espírito, sobre os 7 principais chakras. A gente precisa entender o seguinte, os chakras eles funcionam como anteninhas parabólicas, por onde a gente capta, por onde a gente doa energia. A gente vai ter chakra no corpo inteiro, na palma da mão, na planta dos pés. Mas os 7 principais, e por que eles são principais? Porque eles estão relacionados com as nossas glândulas endócrinas. Eles regulam apenas a nossa produção de hormônio. Então é muito importante, né, a gente perceber, né, essa energia que flui da gente, né? Quando a gente estabelece relações umas com as outras, né, as pessoas queridas aqui à nossa volta, a gente está criando cordões vibracionais nos nossos chakras. Por isso que é muito difícil quando a gente perde uma pessoa querida. Por exemplo, né, quando um pai falece, uma mãe falece, né, às vezes demora um tempo mesmo, né, para a gente conseguir caminhar na nossa vida. Né? Aquela história a vida que segue, demora um tempo para a gente conseguir cortar esse cordão energético que nos ligava a essa pessoa. Isso acontece também nos relacionamentos. Né? Então, quando termina aí, né, um casamento, um namoro, às vezes é muito difícil. Por quê? Porque a gente fica com cordões energéticos que nos ligam àquela pessoa. Chico Xavier, num dos seus livros, ele fala que, né, uma vez que transou, uma transa, mesmo que você nunca mais vai ver a pessoa na vida, uma transa vai ficar mais ou menos 3 meses esse filete energético do chakra sexual de um no chakra sexual do outro. Ou seja, né, eu começo a receber, sentir coisas que não necessariamente estão relacionadas a mim, mas o que está acontecendo com a outra pessoa. E está aí a importância, né, da gente ter esse discernimento na hora de escolher quem é que a gente coloca aqui do nosso lado. Né, quem é que a gente está chamando aí de amor, de meu querido. Né, porque às vezes é aquele filme Dormindo com o Inimigo. Né, eu coloco uma pessoa tão horrorosa aqui do lado, tão tóxica, que aquilo ali só me faz mal, só me faz sofrer, né? E eu levo um tempo, né, para recuperar minha autoestima, minha força para caminhar na vida. Então, são alertas que a gente precisa ter, uma forma da gente estar olhando essa questão energética. E se você não souber cortar essa ligação, sinto muito, sofre muito mais do que precisava. Porque você fica naquele apego, né, lembrando, trazendo de volta, né, aquela pessoa, aquele momento, aquela sensação. E isso faz com que você retorne naquele lugar. Né? São pelos chakras que nós absorvemos e doamos ectoplasma. E por isso que muitas vezes não é só cansaço físico, não é só um cansaço do esforço mental, de tanto que eu pensei, estudei, trabalhei, mas também o cansaço energético. E esse cansaço energético é que gera a exaustão. Então, hoje, quando a gente está falando aí de síndrome de burnout, uma doença do mundo contemporâneo, onde o relato é, puxa, olha, eu não tenho força para levantar um braço. Por quê? Porque você está cansado no físico, no emocional, esgotado emocionalmente, e a sua energia, o seu ectoplasma foi todo embora. Muitas vezes você foi, né, sugado, vampirizado energeticamente. E nós temos exercícios para isso, né? Exercícios para limpar, exercício para se proteger. O importante é sentir essas quebras de energia.
O que que muda o meu campo vibracional? Então, todos nós precisaríamos, né, ter essas aulas educativas para que a gente comece a perceber isso. Como eu estou, né, na minha casa, como eu estou no meu ambiente de trabalho e como eu estou quando eu estou lá na praia de frente para o mar. É muito diferente. Você consegue identificar isso? Essa é a tarefa hoje, né? A gente começar a ter um olhar mais integral, mais ampliado. Então, vamos começar a falar dos chakras. Então, a gente começa de baixo para cima. Chakra básico, gente, ele está localizado ali na base da coluna, no nosso períneo. A cor desse chakra é o vermelho. Ele está relacionado com a nossa glândula suprarrenal. É a suprarrenal que dispara adrenalina e cortisol. Então, toda vez que eu tenho medo, que eu passo lá uma preocupação, eu estou disparando adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. E eu já expliquei isso várias vezes aqui nos meus programas. Excesso de cortisol na corrente sanguínea, a gente começa todos os processos inflamatórios. Inflama a pele, inflama a articulação, inflama o intestino, inflama. Se você está com o cortisol alto, você pode fazer uma dieta de uma semana comendo alface, que você não vai emagrecer, por causa do cortisol elevado. Então, a gente precisa tomar um cuidado enorme com o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. E o chakra básico, gente, é a nossa confiança. Ou não, né? A forma de caminhar na vida, né? Eu sou uma pessoa segura, eu vou lá e enfrento os desafios, vou ter lá uma entrevista de emprego. Normal, ficar um pouco nervosa, mas eu vou e enfrento. Se a pessoa não tem esse chakra estruturado, não consegue participar da entrevista de emprego. Não consegue esses desafios, né, de ir lá conversar com uma pessoa diferente, né, enfrentar uma reunião com toda a diretoria da empresa. A pessoa não consegue. Então, é no chakra básico que mora essa força, essa vitalidade, essa forma, né, de caminhar na vida. Quando esse chakra está congestionado, a gente vai começar a ter as queixas justamente nas nossas pernas, né? Então, começa a inchar a perna, varizes, uma série de dificuldades que paralisam o nosso caminhar na vida. Então, se isso está acontecendo com você, reflita. O que está atrapalhando, né, a minha forma de me desenvolver na vida, de enfrentar, né, de andar para frente, de conquistar objetivos? Reflita sobre isso. Chakra sexual, segundo chakra. Então, subindo pela coluna, ele vai ficar aqui na região do baixo ventre. Ovário para a mulher, testículo no homem. Eles regulam a nossa produção dos hormônios femininos e masculinos. É no chakra sexual que mora o prazer. E existem muitas formas de prazer, não só o prazer sexual, muitas formas de prazer. E quando a gente desenvolve o prazer, o que a gente tem? Alegria, né? Então, é o centro da alegria. E quando esse chakra está congestionado, né, a gente vai sentir ali uma falta de prazer na vida, uma sensação de abandono, né, de não pertencimento. Então, vamos começar a ter um olhar para isso. Né? Aquela pessoa que tem a sexualidade bloqueada, tem um problema nesse chakra. Mas aquela pessoa que, né, tá numa promiscuidade ali, transo com todo mundo e mais um pouco, os Tinder da vida hoje, também vai ter problema. Também vai gastar a energia desse chakra. Então, é um centro bem importante. A cor desse chakra é o laranja, né? O laranja é uma cor de muita energia, né? Que é assim que esse chakra tem que funcionar. Né? Muita energia para trazer esse prazer para a nossa vida. Subindo pela coluna, a gente vai ter o chakra umbilical, mais ou menos uns 3 dedinhos em cima do nosso umbigo. O chakra umbilical, ele está relacionado com a nossa glândula pâncreas. É por aqui, é nesse chakra que muitas vezes a gente capta essas energias mais pesadas, mais esquisitas,
né? A negatividade que a gente fala. É no chakra umbilical que eu vou ter ali o sentido do eu, o meu lugar na sociedade, né? A autoaceitação. E se eu não trabalho a autoaceitação, o que eu vou ter? Vergonha. Né? Todo mundo conhece alguém, aquela pessoa que não consegue olhar nos olhos e que conversa, né, com a cabeça baixa. Vergonha. Esse chakra, né, congestionado, excesso de energia, falta de energia. E não é à toa que os principais órgãos, né, gente, está aqui nessa região. Estômago, fígado, né, baço, pâncreas, descida do intestino. E aí, se a gente for ver, a grande maioria das pessoas vai ter problema nessa cintura, nesse cinturão aqui, por causa dessas energias, né, que chegam e que ficam ali acumuladas, consumindo você. A cor desse chakra é o amarelo, aquele amarelo sol bem brilhante, né? E a gente precisa respirar, né, trazer energia para essa região. Não só, né, a respiração curta do pulmão, a respiração diafragmática. Não é à toa que o câncer de pâncreas, né, é um dos, né, mais rápidos, né, na forma de consumir ali a pessoa. Né? Então, os outros cânceres a gente ainda consegue, né, ter uma qualidade de vida aí, né, e sobreviver um tempo. O câncer de pâncreas não. É o câncer que o Steve Jobs teve. Procurou tudo quanto é tipo de tratamento, né? Já era vegetariano de muito tempo, mas não teve jeito, né? Em poucos meses ele desencarnou. Então a gente precisa ter um cuidado especial nessa região. Energia sobe pela coluna e chega até o chakra cardíaco, na altura do coração. Para alguns teóricos falam que esse é o principal chakra do nosso corpo. Por quê? Porque é aqui que mora a nossa capacidade de amar. O chakra cardíaco, ele está relacionado com a glândula timo. E isso é muito interessante, gente. Até bem pouco tempo atrás, a gente não tinha aparelhos, máquinas. A única forma, né, de estudar era abrindo o cadáver. E a hora que a gente morre, o timo, ele encolhe, que nem uma uva passa, né? Ele fica todo sequinho, assim, encolhido. Então, a hora que ia dissecar o cadáver, olhava aquela glândula encolhida e achava que o timo não tinha nenhuma, né, importância, nenhuma tarefa no nosso corpo. E qual não foi a surpresa, né, agora com os equipamentos mais modernos, que mensuraram que o timo, ele é o produtor da principal célula do nosso sistema imunológico. Então, as defesas do nosso organismo estão totalmente relacionadas com a nossa capacidade de amar. Amor pela família, amor pela vida, amor pelos outros, amor próprio. Né? Ou a gente tem essa capacidade de amar, ou então, gente, a gente começa a se relacionar por oposição. A gente começa a se relacionar, olhar o outro como se a gente estivesse numa competição. Eu preciso ganhar de você, eu preciso ser melhor que você. E isso é horrível, né? Então, a gente encontra muitas pessoas ao longo da vida que não sabem amar. E causa prejuízos aí enormes, né? Até a gente entender que isso é problema do outro, não eu sei amar. Né? Então, desenvolver isso, momento a momento, respira, principalmente com você. No diálogo interno, a forma como você se trata, você consegue ser amorosa, gentil, né? Consegue se perdoar. Tá tudo aqui nesse chakra. Né? Se eu não consigo perdoar, o que eu começo a ter? Um desejo de vingança. O que eu começo a cultivar? Um ódio. Gente, pronto, bloqueei esse chakra. E aí vai começar a ter uma série de problemas ligados aqui a essa região. Câncer de mama, câncer no pulmão, né? Tudo em função dessa, né, não capacidade de desenvolver aí o dar e receber.
A energia sobe pela coluna e chega até o chakra laríngeo, relacionado com a nossa glândula tiroide. Esqueci de falar que chakra cardíaco, a cor desse chakra é aquele verde alface bem clarinho, mas a gente pode colocar o rosa também nessa região. Então, por exemplo, o cristal de quartzo rosa, ele funciona muito bem, se você quiser colocar nessa região, que é o rosa é o que remete a gente, né, à amorosidade, a essa mansidão, tá? Chakra laríngeo relacionado com a glândula tiroide. Gente, a glândula tiroide, ela regula absolutamente tudo. Pele, cabelo, unha, energia sexual, retenção de líquido, né? Aquela história, né, de não conseguir emagrecer, a gente começa a engordar. Está relacionado com a glândula tiroide. E aqui é que mora a nossa capacidade de comunicação. Como eu me comunico? Então, tem pessoas, né, que já perde energia no falar. O fofoqueiro, por exemplo, né, que já começa a falar mal de todo mundo, que já começa a fazer aquela trama, ele está perdendo energia desse chakra. Mas também aquela pessoa que não fala, que não se coloca, que engole todos os sapos, ela também vai ter uma disfunção de glândula tireoide. A gente precisa equilibrar esse centro, porque é aqui que mora a força da realização. Aquilo que a gente quer, né? Se eu estou lá planejando, né, uma casa, construir a minha casa, essa força vai ter que vir daqui. Então, o que eu estou fazendo? Como eu me comunico? E a gente percebe muito isso, né? Tem pessoas que falam ali um palavrão, por exemplo, né? Tem pessoas que falam palavrão, a gente acha até graça. Tem pessoas que falam palavrão, a gente fica, né, já chateado. O tom de voz que a pessoa usa, a gente já se sente melindrado, né, do grau de agressividade, de raiva que coloca naquilo ali. Então, observe como você está se comunicando, né, o que você fala, o que você não fala. Bom senso, gente. Tem horas que é extremamente importante a gente fica quieta, não conta. A minha paciente outro dia, eu fui na manicure e contei, ela é a manicure da maioria da mulherada aqui do meu prédio, aí já tá todo mundo sabendo. Lógico, por que você foi contar uma coisa tão íntima da sua família na manicure? Né? Esses assuntos é para levar para gabinete terapêutico, onde a gente tem, né, o contrato de sigilo absoluto. Não na manicure. Então, cuidado, né, com a forma que você fala, como você se expressa, né? Bom senso, gente. Para, respira, observa o que está acontecendo e como vai ser a sua participação naquilo ali. Se você não tem nada de bom para falar, fica quieto, guarda para você. Sabe aquela pessoa, né? Você passou a tarde inteira fazendo o bolo. Olha, eu fiz o bolo para você. A pessoa dá uma colher, tá sem açúcar. Acho que tá meio empantumado. Gente, a pessoa ficou a tarde inteira fazendo um bolo para você. Você não gostou do bolo? Ok, guarda para você. Né? A história de rede social. A gente vê lá, né, um post, alguma coisa que, né, não combina, é o contrário, né? Eu sou Corinthians, você é Palmeiras, já vou lá escrever. Gente, não. Ou bloqueia aquela pessoa, né? Porque você já viu que é isso, não dá certo. Ou então, gente, sobe a página. Para que entrar nesses becos sem saída? Gastar essa energia da comunicação. Cuidado. Energia sobe e nós chegamos no chakra frontal. Chakra frontal está relacionado com a glândula pineal, que produz melatonina, que é o hormônio que induz o nosso sono. É aqui que mora a nossa intuição. Já tem pesquisas mostrando os cristais de apatita que a gente tem dentro da glândula pineal e que simplesmente, né, regem a nossa predisposição aí mediúnica. Então, aquelas pessoas que conseguem incorporar, que abrem clarividência, que tem telecinese, são esses cristais de apatita mais desenvolvidos.
Se eu tenho um excesso de pensamentos e de preocupação, eu vou começar a ficar muito distante da minha intuição. Então, esse é o perigo da ansiedade, onde a gente pensa, mas eu não estou escutando minha intuição. Eu não estou integrada. E aí, gente, o que acontece com o ansioso? Deita para dormir, consegue dormir? Claro que não. A mente está lá ruminando. E aquele hormônio, melatonina, que eu tinha que ter produzido, não produziu. Não produziu. Então, a queixa de 99,9% das pessoas ansiosas hoje é insônia. Não consigo dormir, porque eu penso demais. E no alto da cabeça, a gente vai ter o chakra coronário, ligado à nossa glândula hipófise. É onde mora as lembranças mais antigas, né? É onde mora a conexão com a espiritualidade, aquele sentido, né, da fé, da totalidade, do pertencimento. E uma coisa, né, muito interessante acontece quando eu consigo estimular o chakra frontal, imediatamente eu estou estimulando o chakra coronário. Eles se iluminam ao mesmo tempo. Né? E são duas glândulas que dentro aqui do nosso... Eles estão um muito pertinho do outro. E por isso existe aí uma grande desavença. Tem gente que fala que a pineal é no coronário, né? E que a hipófise é que é aqui. Então, a gente vai ver na literatura essas duas coisas. E, de verdade, gente, não tem certo nem errado. Né? A gente tem que entender que quando ilumina um, ilumina o outro. Então, para de, né, se perder aí na teoria e vai se melhorar para ver se você consegue iluminar chakra frontal e chakra coronário. Né? Então, tudo isso vai influenciar a sua aura. Tudo isso vai influenciar seus relacionamentos, as escolhas que você faz. Nada é à toa, gente. Não existe coincidência, não existe acaso. Tudo faz parte dessa sincronicidade do sentir, do observar, do bom senso. Ou a gente tem ou a gente não tem. Né? E é exatamente isso que, ao longo do processo, eu não preciso estar, né, no terreno místico, esotérico, para perceber meus chakras. Quebra isso, né? Desvincula. Nós somos, sim, seres vibracionais, mas eu não preciso de uma prática religiosa, mas eu preciso estar conectada comigo mesma. Então, anota aí, gente, meu nome é Adriana Splendori, eu atendo com a psicologia transpessoal justamente para incluir essas questões no nosso dia a dia. Né? Esse cansaço que você está sentindo, essa sensação estranha, a gente precisa incluir a questão vibracional. Então, meu telefone prefixo é 11 9 64 30 9702. Vou repetir. 9 64 30 9702. Gente, não adianta vocês me mandarem ligar, porque eu tô o dia inteiro em consulta, eu não consigo atender o telefone. Mas se você me manda uma mensagem, entre uma consulta e outra, eu leio a sua mensagem e consigo responder. Então, entra no WhatsApp, me inclui lá como amiga e manda uma mensagem para mim. E nas redes sociais, gente, Instagram, YouTube, Facebook, né, LinkedIn, só botar meu nome, Adriana Splendori, que você me acha aí nas redes sociais. Gostaria de agradecer muito a companhia de vocês, desejar muita paz, muita luz e até nosso próximo encontro.